Bem-vindos a este módulo em português da Sociedade de Radiologia Torácica em 2023. O meu nome é Eduardo Mortani Barbosa Júnior. Eu sou médico radiologista e professor da University of Pennsylvania, nos Estados Unidos. O meu tópico é inteligência artificial avançada e imagem torácica quantitativa em COVID-19, além do diagnóstico. Esse é o meu disclosure. A pandemia de Covid-19 causou um imenso sofrimento humano, perda de vidas e dano econômico em uma escala global sem precedentes nos últimos 100 anos. Embora o diagnóstico de infecção por Covid-19 necessite de um teste de PCR ou antígeno para a detecção do vírus, a imagem torácica, tanto radiografia quanto tomografia computadorizada, tem um papel importante para identificar a doença, particularmente pneumonia, que é caracterizada por opacidades multifocais em vidro fosco, com implicações terapêuticas e prognósticas. Em minha linha de pesquisa em inteligência artificial e imagem torácica quantitativa na Universidade da Pensilvânia, o meu grupo estudou soluções para os seguintes problemas, além da mera identificação de doença pulmonar. Primeiro, comparar a performance de radiografia com tomografia computadorizada. Segundo, classificar e obter um diagnóstico diferencial para COVID-19 utilizando tomografia computadorizada. Terceiro, uma avaliação prognóstica utilizando quantificação de doença pulmonar tanto em radiografia quanto em tomografia computadorizada. Os estudos científicos que nós publicamos são retrospectivos, multicentro e incluem pacientes com COVID-19 que obtiveram tanto radiografia quanto tomografia de tórax no intervalo inferior a 48 horas. O primeiro artigo tem como objetivo comparar a quantificação de doença pulmonar em radiografia de tórax por radiologistas experientes com redes neurais, utilizando como padrão ouro a quantificação em tomografia de tórax, através de técnicas inovadoras de mapeamento que nós desenvolvemos. O artigo número 2 tem como objetivo avaliar a performance de múltiplos algoritmos de aprendizado por máquina, machine learning e inteligência artificial, para classificar corretamente pneumonia causada por COVID-19 em tomografia de tórax, diferenciando de outras causas de doença pulmonar. E o terceiro artigo tem como objetivo mensurar o valor prognóstico de parâmetros quantitativos, tanto em radiografia de tórax quanto em tomografia de tórax, em pacientes com COVID-19, distinguindo quadros leves de quadros severos. Estes são os 3 artigos publicados com respectivas referências, caso vocês tenham interesse, detalhando os métodos e os resultados. O nosso primeiro passo foi desenvolver um algoritmo de inteligência artificial para quantificação de opacidades pulmonares, tanto em tomografia quanto em radiografia de tórax, em pacientes com COVID-19. O primeiro passo para as nossas investigações foi desenvolver um método inovador para mapear a quantificação tridimensional em tomografia com a quantificação bidimensional em radiografia de tórax. Por que isso é importante? Porque a radiografia é um método muito mais disponível e muito mais universal do que a tomografia. Se nós formos capazes de obter uma quantificação em radiografia com um valor equivalente em termos prognósticos e diagnósticos, isso tem um valor clínico significativo. O princípio do método que nós desenvolvemos é utilizar informação de uma radiografia de tórax e de uma tomografia de tórax feitas no mesmo paciente, no intervalo de tempo curto, de forma que a informação é comparável, obter uma leitura quantitativa da radiografia por médicos radiologistas altamente treinados. 2 leitores independentemente avaliando a radiografia. Essa informação é utilizada para treinar uma rede neural. Essa rede neural quantifica a proporção e distribuição de opacidades pulmonares em radiografia, utilizando como método de validação a projeção das mesmas opacidades numa
representação tridimensional. Com isso, nós temos uma otimização do método de quantificação em radiografia por uma rede neural. Estes são dois exemplos de pacientes com pneumonia por Covid-19 e quantificação tridimensional em tomografia de tórax. Essa quantificação tridimensional é crucial para treinamento e validação da rede neural que vai realizar uma quantificação em radiografia torácica, que é o método bidimensional. Nós utilizamos a quantificação tridimensional oriunda da tomografia de tórax, projetada numa radiografia digital bidimensional para treinar uma rede neural que pode fazer uma quantificação semelhante, mas desta vez utilizando radiografias de tórax, que são métodos bidimensionais. Essa rede neural também usa a informação anotada por radiologistas especialistas humanos, que são quadros F, C e G desse slide, para melhorar a sua performance diagnóstica. E o resultado é o resultado H, que usa tanto informação da tomografia quanto informação de seres humanos para obter a melhor performance possível em radiografia torácica. Tendo criado e desenvolvido algoritmos para detecção e quantificação de doença pulmonar em pacientes com Covid-19, o nosso segundo estudo envolveu avaliar a capacidade desses algoritmos para classificação de opacidades pulmonares em tomografia de tórax, diferenciando Covid-19 de outras causas de doença pulmonar. Este é um resumo dos nossos resultados, avaliando a performance do algoritmo que nós desenvolvemos para quantificação de opacidades pulmonares em tomografia de tórax em pacientes com Covid-19, comparando 3 métodos de inteligência artificial com o método CORADS, que utiliza dados subjetivos avaliados por seres humanos. O método CORADS é equivalente ao método de Random Forest. Todavia, o melhor método de inteligência artificial, que é o método Deep Learning, tem uma performance superior, que é demonstrada por esse gráfico, com uma acurácia de até 93% para a classificação correta de pacientes com Covid-19. Considerando que nós temos um método para detecção, quantificação e classificação de opacidades pulmonares em tomografia de tórax e em radiografia em pacientes com Covid-19, a questão natural passa a ser agora qual o valor prognóstico dessa informação. E para fazer esse estudo, nós temos que comparar com dados clínicos e laboratoriais que são bem estabelecidos como variáveis prognósticas. Para avaliação prognóstica, nós consideramos as seguintes variáveis preditoras. Variáveis clínicas bem estabelecidas, como idade, índice de massa corpórea, saturação de oxigênio e proteína C reativa, contra variáveis de imagem quantitativa, que são as variáveis que eu descrevi nos estudos anteriores. Percentual de opacidades pulmonares em volume, por tomografia, percentual de opacidades pulmonares em área, por radiografia, avaliado tanto por radiologistas torácicos quanto por redes neurais. O resultado foi a necessidade de admissão em unidade de terapia intensiva, que é um marcador de doença severa. Nós utilizamos modelos de machine learning e inteligência artificial, incluindo random forest e regressão logística, comparando modelos que incluem apenas variáveis clínicas, modelos que incluem idade e variáveis de imagem, e um modelo otimizado de dimensão reduzida que incorpora apenas os melhores preditores. Este é o resultado de nosso estudo prognóstico. O método de detecção e quantificação é análogo ao que eu descrevi nos artigos anteriores. A ideia nesse estudo é avaliar, através dos modelos estatísticos que eu descrevi, a performance para detecção de Covid-19 severo, que requer admissão em UTI.
E o que nós demonstramos é que Covid-19 severo pode ser predito utilizando apenas idade e medida quantitativa de opacidades pulmonares no diagnóstico inicial, com performance superior a modelos que utilizam apenas variáveis clínicas. E é importante salientar que tanto a medida de opacidades pulmonares por radiografia quanto por tomografia oferecem resultados semelhantes. Essa tabela resume os resultados quantitativos da nossa modelagem estatística. A acurácia do modelo que utiliza apenas variáveis clínicas foi 74%. O modelo que utiliza idade e variáveis de imagem tem uma acurácia superior, 83%. E o melhor modelo tem uma acurácia de 86%. É importante salientar que o melhor modelo considera variáveis de imagem, idade e apenas um pequeno grupo de variáveis clínicas. Portanto, as variáveis de imagem, juntamente com idade, dominam o modelo preditivo. Quais são as conclusões dos 3 estudos que eu apresentei? Primeiro, é importante salientar que, como radiologistas humanos, o nosso papel é extremamente importante. Nós temos o treinamento e a capacidade para detectar, para classificar e para diferenciar pneumonia causada por Covid-19 de outras causas. Todavia, existe a possibilidade de criar valor através de utilização de métodos computacionais para quantificação. E o que eu demonstrei é que esses métodos computacionais podem, primeiro, detectar opacidades pulmonares, tanto em tomografia de tórax quanto em radiografia de tórax, com uma performance equivalente a radiologistas humanos altamente treinados. Também possibilitam a classificação de pneumonia por Covid-19, comparando com outras causas de doença pulmonar. Por fim, a avaliação quantitativa de opacidades pulmonares, tanto em radiografia quanto em tomografia de tórax, utilizando redes neurais, permite uma capacidade prognóstica superior para diferenciar pacientes com quadros severos de Covid-19, que vão requerer admissão em UTI, de quadros não severos, que podem ser tratados com menos recursos. E o mais importante, apenas utilizando idade e variáveis de imagem quantitativa na apresentação inicial. Esses modelos superam a performance de modelos que utilizam variáveis clínicas bem estabelecidas e permitem uma melhor capacidade prognóstica. Essas são as mensagens que eu gostaria de enfatizar. A combinação de perícia humana através de médicos radiologistas altamente treinados, aplicada à interpretação de imagem torácica, tanto através de radiografias quanto tomografias de tórax, com parâmetros de imagem pulmonar quantitativos que alimentam redes neurais, permite uma excelente avaliação diagnóstica e prognóstica em pacientes com Covid-19. Melhor do que é possível sem os métodos de inteligência artificial. Viabilizando melhores resultados de sobrevida, menor morbidade e redução de custos de tratamento. Enfatizando o papel central do médico radiologista, suportado por métodos sofisticados de inteligência artificial e machine learning, como um criador de valor para o sistema de saúde e para a sociedade global, na nossa luta contra a pandemia de Covid-19. Com isso, eu concluo a minha apresentação deste webinar em Inteligência Artificial e Imagem Quantitativa para Covid-19. Este é o meu endereço de e-mail na Universidade da Pensilvânia. Eu fico à disposição para responder questões e agradeço a atenção. Obrigado.